Olá, tudo bem? Eu sou o Éder Carneiro e nesse vídeo a gente vai falar sobre problemas. Você já teve problemas com seus pacientes ou com algum ou outro cliente que deu muito trabalho no seu consultório? Será que era possível ter evitado esse tipo de aborrecimento, esse tipo de constrangimento? Pois é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Bom, estatisticamente, 5% de seus clientes ou de seus pacientes vão te trazer algum tipo de problema. A questão é que um cliente que te traz problema, muitas vezes esse problema ecoa distante, muitas vezes ele afeta o teu emocional, ele afeta a sua equipe, ele afeta até outros clientes. Isso deixa a gente bastante chateado, muitas vezes a gente até repensa se a gente realmente está fazendo o nosso melhor. Bom, eu quero te dizer que é normal a gente ter problemas, porque as pessoas, elas são assim, ninguém é perfeito e invariavelmente a gente vai ter alguém insatisfeito ou alguém com algum tipo de problema que a gente não pode resolver. Agora existem algumas coisas que vão te ajudar muito a resolver ou pelo menos minimizar, às vezes até identificar os seus clientes problemáticos. E nesse ponto eu posso te ajudar. Bom, basicamente a gente tem duas classes de problemas com o paciente. As dissonâncias cognitivas e 2, as distorções seletivas. São duas coisas diferentes, mas mais ou menos parecidas. O que é uma distorção seletiva? É simplesmente quando você explica para um cliente um dado procedimento e ele simplesmente entende o que ele quer entender do procedimento. Por exemplo, todo procedimento tem ganhos e perdas. Tem pontos positivos e pontos negativos. Todos os tratamentos são assim. São os chamados efeitos colaterais. Por exemplo, dor, por exemplo, edema. Então imagina que você vai fazer um procedimento cirúrgico no paciente, um implante, e o paciente simplesmente ignora que ele vai ter um efeito colateral chamado edema, dor ou algum desconforto pós-operatório, o que é absolutamente normal. Pois a distorção seletiva é quando o paciente acha que esses fatores que são normais são problemas. E aí ele começa a te cobrar por exemplo, um edema, por exemplo, uma dor que ele teve, como se aquilo fosse um erro, como se aquilo fosse algum tipo de falha sua. Esses tipos de pacientes, normalmente, eles estão olhando para você, só que durante a explicação ele só pega a parte que ele quer. Por isso que o nome é distorção seletiva. Ele distorce a realidade para aquilo que ele quer que ocorra. E a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de paciente. Normalmente, ele exibe certas características que a gente consegue identificar. Por exemplo, ele não pergunta muito. Então, se você de repente tem um paciente que está muito acuado, muito calado, fazendo de conta que entendeu todo um procedimento que você sabe que é um pouco mais complexo, para dar mais atenção para esse cliente e faz uma pergunta para ele que é fundamental. Vamos supor que essa paciente se chame Maria. Fala, Dona Maria, a senhora entendeu certinho o procedimento? A senhora consegue me explicar aqui de volta como que vai ser o passo a passo? Aí ela vai falar para você o que ela viu do que você explicou, ou seja, até onde a distorção seletiva dela foi. E aí você vai falando, olha, mas aqui nesse dado momento vai dar um pequeno edema, tá? Isso é normal, pode acontecer. Não quero que você amedronte a sua cliente, mas que você esclareça os fatos. Isso pode acontecer também quando você está trabalhando com prótese. A pessoa pode, por exemplo, imaginar que uma prótese nova vai trazer ela aquela condição de juventude que ela já teve no passado. Por exemplo, eu tenho 45 anos, perdi os 4 incisivos superiores, perdi osso junto e ao fazer implantes eu imagino que eu vou ganhar aquilo tudo de novo. Isso também é um exemplo de distorção seletiva. A pessoa acredita naquilo ali. E se ela acredita naquilo ali, aquilo passa a ser tão forte na mente dela que muitas vezes essa pessoa vai causar problemas. Então fica bem atento com esse comportamento do cliente. Uma segunda coisa que te ajuda bastante é o nosso contrato. Então tudo aquilo que tem que ser explicado para o paciente tem que estar aqui também, rubricado por ele em todas as folhas, não só na última folha. Todas as folhas rubricadas
entregue pessoalmente em mãos, porque quando esse paciente eventualmente vier a te questionar, você tem aqui, fala, mas ô dona Maria, mas você não lembra aqui no artigo tal, ou você não lembra que no nosso termo de consentimento eu falei que poderia ficar inchado? Isso é normal, dona Maria, acontece com quase todo mundo. Ou a mesma coisa do suporte ósseo. Às vezes a pessoa perdeu, você tem que trazer isso para o diagnóstico muito antes. E por mais que eu sei que a maioria dos dentistas fazem isso, eu sei que a maioria não percebe se o cliente está consciente deste fato. Então aí que mora o perigo e aí que muita gente tem problema. Por mais que seja 5% dos pacientes, os problemas nos atrapalham muito. Então tudo que você puder fazer para evitar, com certeza vai ser muito bom. A segunda classe que dá muito trabalho, além da distorção seletiva, é a dissonância cognitiva. Aqui é a coisa um pouquinho mais complicada e é basicamente aquela incoerência entre aquilo que eu estou vendo e aquilo que eu queria. É o típico caso de uma prótese, que você prova a prótese, você fez todo aquele enceramento lindo, montou os dentes, está bonito, está de acordo com a anatomia, com o plano oclusal, a paciente gostou enquanto estava aqui, ó, na cadeira, ela estava provando com o espelho e achando aquilo lindo, e você instalou a prótese. Você instalou a prótese e ela olhou e falou, nossa, está bonito. Ela gostou. Só que na consulta seguinte ela volta falando que está feio. Ela volta falando, ah não, está muito grande. Ah não, está muito pequeno. Ah não, minha boca ficou murcha. Ah não, eu fiquei bicuda. O que é isso? Normalmente, essas pessoas, elas passam por uma situação onde ela tem uma opinião e a opinião dela é, nossa, está bonito, porque é o que ela te falou. Mas existe uma terceira pessoa que também influencia na percepção dela. Pode ser o marido, pode ser a filho, pode ser o conjunto da família, pode ser um vizinho, não importa quem seja, mas essa pessoa existe. E essa pessoa não gostou, por qualquer motivo, às vezes até sem saber por quê. Então, se essa pessoa não gostou, esse terceiro oculto não gostou, e o paciente gostou, esse paciente ele tem que passar por um processo. Alguém tem que estar errado. Se esse paciente tem uma autoestima um pouco mais baixa, ou ele é um paciente um pouco mais retraído, é muito provável que ele pense que, ah não, eu estou achando bonito, mas eu devo estar errado. Aquela pessoa entende mais do que eu. E aí ela começa a achar feio aquilo que ela achou bonito durante todo o planejamento. Dá para entender isso? Bom, então você já sabe que isso acontece. Agora, como evitar também este problema? Isso você tem que conversar com o paciente durante o tratamento. E essa é a grande importância da gente manter um relacionamento próximo com o cliente. Não ficar aquela coisa de senta na cadeira, faz o que tem que fazer e despede e fala tchau. Converse com o paciente. Pergunta para ele, você é casado, você tem... como que é a sua vida? Pergunta para ele. Quase sempre ele vai revelar para você se tem alguma pessoa que influencia no processo decisório dele. E se tem essa pessoa, se você identifica, por exemplo, um filho, um marido, algum amigo dessa pessoa que ela tem essa certa confiança, você precisa trazer essa pessoa para dentro do seu consultório no momento da prova. Porque essa pessoa é que vai dar o apoio emocional que o seu cliente precisa. Então isso é muito importante. Você vai ganhar duas vezes. O primeiro é que o seu paciente vai se sentir bem com aquilo que está bem feito, aquilo que você já planejou direitinho. E o segundo, porque essa pessoa com o poder de influenciar o seu paciente, ela vai concordar também naquele momento. E se ela concordou, depois ela não pode voltar atrás. Ou seja, os processos de dissonância cognitiva, eles são anulados quando você tem um terceiro que comparece junto à consulta e vai influenciar. Se está um pouquinho ainda difícil, eu vou te dar uma dica muitíssimo importante. Sempre que um paciente vier fazer o orçamento com você, a consulta inicial com você, fizer o planejamento com você e esse paciente estiver acompanhado, quase sempre essa pessoa que acompanha é a pessoa que vai validar o seu serviço para a mente do seu cliente. Então, dê muita atenção a esse terceiro, essa pessoa que é o acompanhante, e peça para que esse acompanhante esteja presente no momento da prova. Isso vai ajudar muito você, vai reduzir bastante. Uma outra dica, uma última dica também muito importante que você pode fazer é esse aqui, ó. A gente faz um aditivo, um termozinho bem simples como esse,
pequenininho, onde o paciente aprova que foi feita a prova e que ele está satisfeito com aquela prova que foi feita. Então você junta uma prova física, ou seja, o paciente atestou que estava bom, antes, por exemplo, de acrilizar uma prótese, antes, por exemplo, de finalizar a aplicação de uma porcelana, que são procedimentos caros. Se você tiver que refazer isso, vai te trazer muito problema com tempo e com dinheiro, porque vai ter custo isso. Para evitar isso, coloca também no papel que o paciente aprovou. Porque aí, além de você ter uma terceira pessoa que você já trabalhou ela, você tem também, do outro lado, um papel garantindo que você deu esse direito ao paciente, o direito de opinar sobre a própria boca dele, ok? Eu tenho certeza que com essas dicas que eu te passei hoje, você vai reduzir muito os eventuais ou os pequenos problemas do dia a dia. E principalmente, se você vier a ter esses problemas, você vai ter como saná-los muito rapidamente, sem se estressar. Sem estressar a sua equipe, sem atrapalhar o relacionamento e o funcionamento normal do consultório, ok? Se você gostou desse vídeo, lembre-se que ele também faz parte da Semana do Marketing nas Especialidades, um evento que você pode assistir, basta se cadastrar aqui do lado, se você estiver me assistindo dentro do meu site. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, vá até o site odontobranding.com.br, cadastre-se que você vai poder participar da Semana do Marketing nas Especialidades. Vai ser realizada entre o dia 8 e 12 de setembro de 2015. Vai ter muito conhecimento, vai ser uma semana inteira intensa, com muita coisa sobre como lidar com o cliente, sobre como aumentar a lucratividade, sobre gestão de consultórios odontológicos, sobre fidelização de cliente. Tenho certeza que vai ser um diferencial na sua vida. Então cadastre-se, se você já está no nosso site. Se você já faz parte da minha lista VIP, já recebe meus e-mails, fica tranquilo que lá em setembro eu também vou te enviar os convites para você assistir o evento, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.